tudo bem, gente? Hoje nós vamos para mais uma aula nossa de bioética e hoje nós vamos falar sobre a abordagem principialista da bioética. Bom, qual foi a origem, né, dessa teoria, da teoria principialista? Em 1974, o governo americano, em resposta a alguns escândalos que ocorreram na época relacionados à experimentação com seres humanos, ele constituiu uma Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos da Pesquisa Biomédica e Comportamental. Essa comissão ela seria responsável por conduzir um estudo que identificaria princípios éticos básicos que deveriam ser aplicados na experimentação com seres humanos. Então, após 4 anos, essa comissão publicou o relatório Belmont. E esse relatório ele identificava 3 princípios como norteadores, então, da experimentação com seres humanos. Esses princípios eram a autonomia, a justiça e a beneficência. Em 1979, os autores Thomas L. Beauchamp e James F. Childress publicaram a obra Princípios de Ética Biomédica, onde eles ampliaram essa questão dos princípios que foram identificados no relatório Belmont e fizeram uma pesquisa aplicando-os, né, desenvolveram essa teoria, aplicando esses princípios a toda a questão da assistência à saúde, a todas as questões da bioética. E acrescentaram ainda um princípio, da não maleficência. Bom, então, qual é a estrutura, né, da teoria principialista? A teoria principialista ela é a mais difundida no campo da bioética, principalmente porque ela nasceu focada a resolver questões de bioética especificamente. E, bom, ela se baseia, então, em 4 princípios, né? A autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. A autonomia seria o respeito às decisões, né, de um indivíduo, no caso de um paciente. A beneficência seria evitar o mal, evitar causar o mal ao próximo, ao paciente, e também fazer o bem a esse paciente. A não maleficência seria não causar o mal ao paciente, e a justiça seria a distribuição equitativa e razoável dos benefícios e riscos e custos na área da saúde, né? Diria respeito um pouco à questão da alocação dos recursos da saúde. Bom, essa base de 4 princípios ela é abstrata, então ela precisaria ser adaptada a um caso específico. Os autores eles reconhecem que é necessária essa adaptação ao caso concreto, né? Esses princípios são apenas abstratos. E eles ainda reconhecem também que devem ser levadas em consideração outras regras e ideais morais quando se for fazer algum julgamento, né, acerca de um caso concreto. E como seria, então, quando você se depara com um caso concreto, como você deve proceder tendo a teoria principialista como base? Você deve tomar aqueles 4 princípios como uma base abstrata e a partir daí, então, especificar esses princípios no caso concreto. Então, o que seria essa especificação? Seria você acrescentar conteúdo a esses princípios de acordo com aquele caso específico com que você se deparou. Então, como esse princípio deve ser aplicado, quando, onde, tendo como ponto de partida aquele caso concreto. E, em segundo lugar, realizar a ponderação entre os princípios. Não necessariamente nessa ordem, você pode realizar a ponderação ou a especificação desses princípios primeiro ou de forma conjunta, concomitante. E a ponderação entre os princípios seria, então, você identificar o peso de cada um dos princípios, né, daqueles 4 princípios base, né, da teoria principialista. Qual vai ser o peso que cada um desses princípios tem naquela situação específica com que você se deparou. Então, a partir disso, você vai realizar um julgamento específico no caso concreto. Bom, gente, então hoje eu falei um pouquinho da teoria principialista para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender como que funciona. Então, até a nossa próxima aula.